alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 108 de matemática do segundo ano. Vamos lá? Registrando o tempo através do relógio analógico é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, retomar os principais conceitos sobre o relógio analógico, reconhecer as formas de verificação do tempo através dos relógios analógicos e registrar o horário do início e fim do intervalo de atividades do dia a dia e refletir sobre a questão proposta. E para a nossa rotina de estudos, você vai precisar seu caderno de matemática, lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Então já deixa tudo pronto, preparadinho, para que assim que acabar a nossa videoaula, você mãos à obra, combinado? Então vamos lembrar algumas coisas importantes sobre os relógios analógicos, que é igual esse que a prof está usando. Alguém lembra? O ponteiro maior representa o quê? Os segundos. Tem também, né? Mas a gente não vai ver. Então representa os minutos. Muito bem. E o ponteiro menor representa as horas. Isso mesmo. Então, adoro pão caseiro. Minha mãe vai fazer. Quanto tempo você acha que o pão leva para assar no forno? Qual dos relógios abaixo você acha que está marcando o tempo provável que um pão leva para assar no forno? Quanto tempo será? Ó, o início e o fim. Início e fim. Aqui no início está marcando o quê? 9 horas. Aqui ele está marcando que às 11 horas ficou pronto, ou seja, ficou 2 horas assando. Será que demora tudo isso para assar um pão? E aqui, início às 9 e foi até 15 para as 10, 45 minutos. Será que em 45 minutos um pão assa no forno? O que você acha? 45 minutos ou 2 horas assando? Muito bem, para quem respondeu o quê? 45 minutos, né? Ou não vai ficar 2 horas no forno assando, ok? Senão queima, né? E se deixar muito baixinho, ele também vai acabar não assando, ele vai diminuir, tem todo um processo para estar realizando, né? Veja só que delícia! Os amigos resolveram fazer um lanche coletivo. Tudo tinha que estar pronto até às 14 horas. Quanto que é 14 horas? 13, 14, até às 2 horas. Cada mãe fez um alimento e cada um com um tempo diferente para assar no forno. Por exemplo, a pizza levava 20 minutinhos e já estava pronto. Já o bolo demorava 40 minutos. O biscoito aqui, 30 minutos. E o pão, 50 minutos. E agora, quem fez a pizza e o biscoito colocou no forno às 13h30. Quem fez o bolo e o pão colocou no forno às 13 horas. O que você acha? Vamos marcar nos relógios analógicos o início e o fim de cada alimento que ficou no forno. Combinado? Então vamos lá. Então veja só, a pizza ficou muito pequeno, né? Nosso relógio. A pizza, quanto tempo? E o fim dela, né? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O bolo. Vou colocar lá em cima.
Eita, prof, vamos fazer maior, senão vocês aí não enxergam, né? E agora o biscoito. Vamos lá. Estão criando os relógios em casa também? Pega lá, papel, lápis. Algo redondo para ficar mais fácil, né? Algum objeto. Dois relógios para cada um. Um para o início e outro para o fim. E o último é o pão. Certo? Vamos analisar então. Vamos voltar aqui. Então, olha só, quem fez a pizza e o biscoito colocou no forno às 13h30. Então, a pizza, pequeno, 1h30 e o grande no 6. Vamos colocar de outra cor. Certo? Então, o ponteiro grande é o laranja, pequeno rosa. E quem fez o biscoito também. O pequeno no 1 e o grande no 6. Já quem fez o bolo e o pão colocou às 13. Então, o bolo, o pequeno no 1 e o grande no 12, que indica o quê? A hora cheia. Né? A hora exata. Certo? Olha só. E agora o final, então. Qual foi o final de cada um? Então, se a pizza levava 20 minutos, então vamos colocar aqui, ó, o pequeno vai continuar aonde? No 1. E o grande nós vamos somar, então aqui, ó, 5, 10, 15 e 20, lá no 10. 10 para as duas, certo? E o biscoito? O biscoito levava 30 minutos. Então, se ele for para o forno a 1h30, ele vai ficar pronto, olha só, às 14, às 2. Ponteiro pequeno no 2 e o grande no 12. Já o bolo foi colocado para assar a 1h e ele levava 40 minutos. Então, lembrando que todas as coisas tinham que ficar prontas até que horas? Até as 14, até as 2, né? Então, aqui, ó, o biscoito ficou pronto bem na hora, né? A pizza ainda faltava 10 minutinhos. E agora, o bolo levou 40 minutos, então da 1 até 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então aqui, ó, 1h40. Certo? Ponteiro pequeno no 1, o grande no 8. E o pão levou 50 minutos. Então, o ponteiro pequeno no 1
e o grande no 50. Mas qual que é o 50 aqui? Vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45 e 50. Ok? Então, 1,50, o ponteiro pequeno no 1 e o grande no 10. Isso aí. Então, qual alimento ficou menos tempo no forno? Qual que ficou menos tempo? A pizza, né? Que levou apenas 20 minutos. E o último alimento a ficar pronto foi qual? Então, o último alimento a ficar pronto, se a gente parar para analisar, né? Foi o pão que demorou mais tempo. Porém, ó, o biscoito ela colocou depois, né? A mãe do amigo colocou depois no forno para assar. Mas ele ficou pronto bem certinho às 14 horas, ok? Todos os alimentos ficaram prontos no horário correto? Sim, né? Como eles tinham que ficar pronto até as 14, que até as 2, todos ficaram. Né? Praticamente todos ficaram antes das 2 pronto, né? O biscoito que ficou bem na estica. Alguns alimentos ficaram prontos no mesmo horário? Teve algum alimento que ficou pronto no mesmo horário? Teve sim, olha só. Qual foi? A pizza, que 10 para as 2. E o pão, também 10 para as 2, né? Até esse ponteiro e esse, ó, como ele já tá pertinho de 2 horas, vocês vão observar no relógio, ó, que ele já vai se aproximando aqui, ó, pertinho do 2, para indicar, porque senão ele vai parecer que é 10 para 1 de novo, que ele tá voltando, né? E não, ele vai para frente, ó. Certo? Então, olha como Carolina pensou para responder às questões. Depois, vamos ver se ela estava certa ou não. Então, a pizza e o biscoito foram ao forno na mesma hora, né? A 1h30. Portanto, ficaram prontos ao mesmo tempo. Será? Não, né? Porque cada um tinha um tempo diferente para assar. O bolo e o pão foram para o forno ao mesmo horário, então ficaram prontos ao mesmo tempo também. Sim ou não? Também não, porque cada um tinha o quê? Um tempo diferente que deveria permanecer no forno. O bolo e o pão ficaram prontos primeiro que a pizza e o biscoito, pois foram antes para o forno. Será? O que vocês acham? Também não, né? Teve alguns, lembra que a gente viu ali que alguns ficaram prontos antes, independente de ter sido colocado no forno antes do que o outro. Então, nessa aula, o que a gente fez? A gente lembrou que, ao medirmos o tempo em um relógio analógico, é necessário o quê? Analisar os ponteiros, que o ponteiro grande marca os minutos e o pequeno as horas. Você também registrou o início e o fim de um determinado intervalo de tempo aonde? A gente determinou? Nos relógios. Para não esquecer, então, 1 hora é igual a 60 minutos. E não se esqueçam da nossa regrinha de 5 em 5 para somar os minutos, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, só é voltar e assistir novamente. Até a próxima aula!